Vocês construíram um reservatório entre os dois muros, para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez essas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos Exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos revelou-me isto. Até o dia de sua morte não haverá propiciação em favor desse pecado, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Isaías 22, do 11 ao 14. Não é porque Deus nos deu aquilo que queríamos, que significa que o caminho de busca pela sua presença já acabou. As pessoas estão querendo a bênção, mas estão se esquecendo do abençoador, o dono da bênção. Nós queremos que Deus faça de tudo por nós, quando na verdade não estamos fazendo nada por Ele. E ainda assim, tem gente que reclama. Mesmo Deus oferecendo sua misericórdia e sua graça, ainda tem gente que fica murmurando por aí. Até mesmo aqueles que conseguiram a bênção, pois a tendência do ser humano é sempre querer mais e mais. Porém, nesses tempos atuais e difíceis, estamos sendo chamados a parar de focar nas coisas terrenas e a focar nas coisas de Jesus, a focar no Senhor Jesus e no reino dos céus. É tempo de buscarmos a presença de Deus para que consigamos vencer as guerras espirituais que têm se tornado cada vez mais frequentes no meio do povo de Deus, que infelizmente não está querendo mais orar, não está querendo mais ler a palavra, e isso também é questão de devoção e disciplina para com Deus. É para a igreja buscar mais a presença do Senhor. É para a igreja clamar pela presença de Jesus nesses tempos de guerra. Não é para desistir, ainda mais quando se observa que o tempo já se finda e a volta de Jesus se aproxima cada vez mais. E nós temos que estar preparados. Claro que nos preocupamos com aquilo que é necessário para vivermos aqui na terra. Mas em Mateus 6, 33 ao 34 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O versículo 13 da passagem de Isaías lida anteriormente revela muito de como está a nossa geração atual, vivendo em festas, em bebedeiras, em orgias e em fornicação e libertinagem. Não vou julgá-los, mas todos, ou boa parte, sabe o que a palavra diz a respeito disso. E muitos utilizam do termo "a vida é curta, deve ser aproveitada", quando na verdade é exatamente por ela ser muito curta que devemos buscar mais a presença de Deus, pois não sabemos o dia em que a morte vai bater na nossa porta. E aí, não vai ter mais tempo, acabou ali. E esses momentos finais são angustiantes, pois você vai se lembrar de que teve essa chance, mas não quis, e o final é o sofrimento eterno, o qual muitos não querem, mas são as nossas escolhas e estilo de vida que irão dizer se iremos ao céu ou você sabe. Lembrando que somos salvos pela graça, mediante a fé, mas lembre-se que na palavra também diz que a fé sem obras é morta e para nada se aproveita, em Tiago 2, 14 ao 26, que diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras?
quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então é tempo de buscarmos o amor de Cristo cada vez mais e buscarmos ser cheios dessa presença maravilhosa do Deus Pai Criador. E por último, o caminho é estreito, mas Jesus está conosco e ele breve voltará para levar a sua noiva ao céu. E lá haveremos de receber o nosso galardão. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não ame o seu Criador por medo de ir ao inferno. Ame porque Ele amou primeiro e entregou a sua vida por esse amor divinal. Não deixe de congregar a casa do Senhor, pois assim como não há soldado que deixe de frequentar o quartel, o cristão, como membro do corpo de Cristo, sabe que não vive sozinho fora do corpo. Como diz Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, pessoal, essa foi a palavra de hoje, foi a reflexão que o Senhor colocou no meu coração para trazer a vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo porque o Senhor tem me incomodado para fazer isso e eu espero que seja da vontade dele e que ele venha alcançar vidas e que essa palavra venha alcançar almas para a salvação, para o reino dos céus. Meu nome é Emily e eu espero que vocês tenham sido tocados pela palavra do Senhor, porque tudo isso é feito para a glória e honra do nome dele, que ele cresça e que a gente diminua. Fiquem com a paz de Cristo e que o Senhor esteja com vocês sempre. Amém.